transição do Brasil para um setor elétrico totalmente digitalizado foi vendida ao público como uma promessa de modernização. Grandes discursos foram feitos, painéis foram realizados e especialistas exaltavam os benefícios da automação. O ONS, Operador Nacional do Sistema, implementou algoritmos de previsão de demanda baseados em inteligência artificial, enquanto concessionárias de energia passaram a operar redes inteiras sem intervenção humana. Os técnicos experientes que antes monitoravam manualmente os sistemas foram substituídos por scripts que decidiam em microsegundos o fluxo energético do país. A digitalização do setor elétrico, porém, seguiu a mesma lógica de mercado que havia precarizado outros setores antes dele: corte de custos, substituição de funcionários por IA, terceirização da responsabilidade. Grandes distribuidoras entregaram o gerenciamento de suas redes a empresas de tecnologia que operavam de forma remota, sem a necessidade de operadores locais. Subestações passaram a ser controladas por sistemas de nuvem, enquanto o balanceamento de carga foi confiado a um software que aprendia sozinho, uma caixa preta algorítmica impenetrável até mesmo para seus criadores. A automação, vendida como solução, tornava-se um enigma indecifrável. Então, o erro aconteceu. Na madrugada abafada de 14 de setembro de 2032, o sistema de balanceamento preditivo do SIN, Sistema Interligado Nacional, detectou um pequeno desvio de carga no Nordeste, algo corriqueiro e facilmente ajustável em tempos normais. O protocolo da IA determinou um ajuste preventivo e iniciou uma sequência automática de redistribuição de energia. O problema? Um bug oculto no código interpretou a variação como um desvio crítico e disparou um desligamento em cascata. Em menos de 7 minutos, 85% do território brasileiro estava completamente às escuras. Em São Paulo, milhões de pessoas acordaram no meio da madrugada sem saber que estavam à beira de um colapso. O metrô, completamente automatizado, parou nos trilhos, deixando centenas de passageiros presos em túneis escuros, com o ar ficando rarefeito a cada minuto. Em hospitais, geradores falharam devido a incompatibilidades com o sistema inteligente, que não previa falhas tão abruptas. Cirurgias foram interrompidas no meio do procedimento. Unidades de tratamento intensivo entraram em desespero, enquanto os respiradores desligaram um por um. No Rio de Janeiro, a cidade tornou-se um campo de batalha, sem iluminação, sem câmeras e sem patrulhamento digital. Facções criminosas avançaram sobre bairros inteiros. Delegacias que haviam sido integradas ao sistema de resposta algorítmica de segurança ficaram inoperantes. A polícia estava completamente cega. Em Brasília,
a presidência da República demorou 12 horas para se manifestar, sem qualquer infraestrutura de emergência funcional. O pânico começou a se espalhar pelo país. O Brasil estava desconectado de si mesmo. Antes do apagão, João Viana, um experiente operador do ONS, vinha alertando sobre os riscos da digitalização extrema. Ele percebeu padrões inconsistentes nos algoritmos que gerenciavam o despacho de energia e tentou argumentar que decisões puramente matemáticas ignoravam a complexidade de um sistema elétrico real. Ele chegou a escrever relatórios técnicos expondo como a IA podia falhar catastroficamente caso uma sequência de eventos inesperada ocorresse. Mas suas palavras caíram em ouvidos surdos. Não existe eficiência enquanto você tirar o fator humano da equação. João repetia em reuniões com diretores que preferiam ouvir consultores de tecnologia. Sua equipe foi progressivamente reduzida. O trabalho de análise manual foi substituído por um software de monitoramento que prometia eficiência total. 3 meses antes do apagão, João foi desligado da empresa, junto com os últimos engenheiros que ainda entendiam o funcionamento do sistema. Quando a falha aconteceu, não havia mais ninguém para contê-la. Apenas 3 dias após o apagão, enquanto técnicos tentavam desesperadamente recuperar o controle, um segundo golpe foi desferido. Um grupo de cibercriminosos revelou que o sistema elétrico nacional havia sido comprometido meses antes por um ataque de ransomware, provavelmente patrocinado por uma organização estrangeira. Os hackers haviam envenenado os algoritmos preditivos, inserindo pequenas distorções nos cálculos de demanda e redistribuição de carga, criando uma bomba-relógio invisível. O ataque não foi detectado porque os modelos de IA continuaram funcionando normalmente, pelo menos na superfície. A sabotagem foi sutil, mas letal. A IA passou a priorizar regiões economicamente mais ricas, enquanto comunidades periféricas foram desconectadas primeiro. O que parecia um colapso espontâneo revelou-se uma estratégia deliberada de guerra cibernética. Milhões de brasileiros foram literalmente apagados do sistema. Nos bastidores, enquanto a crise se desenrolava, empresas do setor tentavam uma solução pragmática. A IA foi reconfigurada para otimizar os recursos escassos e religar as cidades de forma seletiva. Mas a lógica do algoritmo seguia a mesma filosofia que havia causado a crise. A energia seria restaurada baseando-se em previsões matemáticas de estabilidade financeira, risco de inadimplência e consumo eficiente. Resultado: áreas nobres voltaram a ter energia em menos de 24 horas. O restante do Brasil, não. Em regiões periféricas, onde a eletricidade ainda era precária, mesmo antes da digitalização, bairros inteiros ficaram sem luz por mais de 2 semanas. Pequenos comerciantes faliram. Pessoas morreram em casa porque seus equipamentos médicos não funcionaram. O sistema, que deveria ser impessoal e eficiente, revelou-se
brutalmente seletivo e injusto. O algoritmo não cometia erros, ele apenas executava o que foi programado para fazer. O apagão de 2032 matou mais do que a energia. Ele destruiu a confiança da sociedade na tecnologia. Protestos violentos explodiram em todas as capitais, com manifestações exigindo a desativação dos sistemas automatizados e o retorno ao controle humano. Políticos que antes exaltavam a revolução digital, agora corriam para aprovar leis que limitassem a autonomia da IA no setor elétrico. Mas a resposta veio tarde demais. A falha já estava embutida na infraestrutura do país. As empresas privadas se isentaram de culpa, alegando que o código era autoaperfeiçoável e que a falha foi de supervisão. Mas não havia mais ninguém supervisionando. A responsabilidade se dissolveu como fumaça, e enquanto isso, o Brasil mergulhava em um novo modelo energético, pequenos enclaves de energia isolada, onde os ricos podiam pagar por micro-redes privadas, enquanto o resto do país permanecia na escuridão. João Viana, o operador aposentado, assistiu a tudo de longe. Ele sabia a verdade desde o começo. Isso nunca foi sobre eficiência, ele murmurou para jornalistas. Foi sobre controle. O apagão de 2032 não foi apenas um desastre técnico, foi um aviso de que a tecnologia, enquanto não regulada e fiscalizada, pode destruir mais do que construir. O sonho da digitalização se transformou no pesadelo da dependência irreversível. E, na nova era do pós-apagão, o medo da escuridão nunca mais desapareceu.